Boa noite a todos. Mais uma vez agradecemos a presença de todos em mais um episódio que estamos gravando em que tentaremos levar alguma mensagem, alguma explicação sobre temas do nosso dia a dia, olhando com a perspectiva dos ensinamentos de Jesus e do Espiritismo. Meu nome é Roberto, estão aqui comigo o Fortunato, o Ivan. Boa noite. E nós tentaremos então debater o tema que hoje nós escolhemos com bastante atenção para vocês refletirem, que é a gentileza, certo? Como de costume, nós trazemos um texto base para servir de fundamento para toda o nosso debate. E certamente que o Evangelho tem diversas opções de textos que falem a respeito da gentileza, uma vez que a palavra, o ensino de Jesus é voltado para a caridade, para a gentileza com o próximo. Mas nós optamos então por um trecho que consta no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o primeiro parágrafo do item 3, e eu vou fazer a leitura para a gente dar início. Diz assim o texto: O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal algum, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Complementando o que o Roberto acabou de nos ler, eu vou ler aqui duas perguntas que constam no Livro dos Espíritos, respondida pelos Espíritos Allan Kardec. Consta no capítulo 7 e diz assim: a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Seguindo mais uma pergunta. Procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal. Ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir, eles responderam. Isolado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. É-lhe necessário o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e murcha. Bom, então a gente viu que, na verdade, as relações humanas, as relações sociais, fazem parte do desenvolvimento da nossa inteligência emocional, da nossa inteligência social e do nosso desenvolvimento espiritual. Conforme se desenvolve a nossa inteligência, seja em qualquer aspecto que for, nós vamos desenvolvendo o nosso espírito. E nós percebemos o quê? Que nós precisamos desse contato. Mas o contato pode se realizar de maneiras que a pessoa fala assim: eu sou muito verdadeira. Mas na verdade ela está sendo rude. Eu tenho que desenvolver isso de uma maneira que eu consiga vivenciar os ensinamentos do Evangelho. Então, como é que eu faço? Eu uso a ferramenta que Jesus nos deixou, que é a gentileza. A gentileza nada mais é do que a amabilidade, você tratar as pessoas com carinho, com respeito, com paciência, com tolerância, certo? Então, não é a realização de grandes feitos
mas sim a nossa evolução constante, que ao final do dia a gente tenha exercido pequenos gestos de caridade que vão transformando o nosso dia a dia, que vão trazendo luz para a nossa vida social, para a nossa vida familiar, certo? Para dentro do nosso espírito, tá? Isso exige o quê? Exige o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade de começar a fazer essas coisas, de trabalhar nessa mudança do enfoque, para que a gente mude a nossa vida. Trazer a gentileza para a nossa vida não é fazer coisas com verniz social, é fazer isso de dentro do nosso coração, é ser uma pessoa que realmente quer colaborar, quer tratar o outro com carinho, com deferência, e não simplesmente fazer isso porque fulano é um importante funcionário, porque ciclano é um representante da igreja tal, porque Beltrano é um político tal, mas sim porque as pessoas são espíritos que merecem o nosso respeito. A gentileza, ela vem de um hábito, né? Muitas vezes é difícil você, em certas situações, perceber que não está sendo gentil, ou como você colocou, não está tendo uma rudeza nos atos, porque para o seu entendimento aquilo parece normal. Mas é importante que a gente, avaliando as nossas condições, os nossos hábitos, o nosso dia a dia, a gente perceba que trazer a gentileza para o nosso convívio, né, para a nossa vida, ela é um exercício. É um exercício, como o Fortunato falou, de observação e o gestual em cada momento do dia, desde o momento em que você acorda, você prestar atenção se você está sendo, se a pessoa a quem se dirige a você, se você retorna a ela com carinho, com afetividade, com amabilidade, como o Fortunato colocou o sinônimo, então é um exercício e faz parte da reforma íntima que nós sempre estamos aqui colocando, sempre estamos levantando essa bandeira, e começa com aqueles que estão ao nosso redor. É importante que a gente pense nisso, que a gentileza, o ato de ser gentil, inicia-se em casa, com aqueles que estão ao nosso redor, com os amigos mais próximos, porque é ensinamento do Espiritismo que o lar é a nossa primeira escola. Emmanuel já dizia que se a gente não consegue suportar ou auxiliar 10 pessoas que estão ao nosso redor, quem dirá estarmos preparados para auxiliar a humanidade. Então, eu entendo que o primeiro passo da gentileza é com aqueles que estão ao nosso redor e é observando, você tendo um autoconhecimento das suas atitudes e levando, como o texto do Evangelho colocou, essa análise. Eu perdi a oportunidade de ser útil, de ser gentil, de cuidar de alguém. Eu tive a oportunidade de retribuir à altura. Esse exercício diário vai fortalecendo e nos auxiliando a chegar no objetivo. É importante a gente ressaltar também que a vida em sociedade ela não é por acaso, né? Então, de nada adianta nós nos isolarmos, né? nos mantermos reclusos, com o pensamento ativo de que nada estamos fazendo de mal para os outros, para a sociedade, perante a sociedade, né? E que, diante dessa atitude, nada estamos absorvendo de dívidas perante as leis divinas. Então, eu acho que o convívio social, ele é necessário, né? Ele é necessário para o progresso de toda a humanidade, de toda a sociedade. É importante para o crescimento pessoal de cada um, para o aprendizado, para a evolução espiritual. Então,
se todo esse convívio não tiver pautado em atitudes que nos ligam a Jesus, ao que Jesus veio nos trazer, nós estaríamos numa profunda baderna, numa profunda tristeza em relação aos tratamentos, em relação à falta de empatia com o próximo. Então, por isso que é importante ressaltar aí a importância do convívio social. Bom, trazendo também alguns pontos para que a gente possa conversar, André Luiz tem uma máxima em uma das suas obras que diz que a gentileza é o princípio da renúncia. Quer fazer algum comentário, Fortunato? Quando você está exercendo a gentileza, você tem que dar a passagem, dar a vez, deixar que o outro seja o beneficiado pela sua gentileza, né, pela sua amabilidade. Você vai estar colocando o outro em primeiro lugar. Se diminuir para permitir que o outro ressalte, né? Um outro trecho também do André Luiz, que é: quem não deseja suportar é incapaz de servir. Que, basicamente, a gente pode trazer um comentário complementando o que o Fortunato acabou de fazer, que faz parte do exercício do servir, o suportar a ingratidão, o suportar o não reconhecimento, o suportar muitas vezes uma resposta atravessada diante de uma atitude que você se propôs a fazer de bem. Então, se a gente já está nesse caminho de se reformar, de entender que, como o Ivan falou, o convívio social é necessário e que a reforma íntima nos leva a essa caridade através da gentileza, é interessante que também a gente reconheça que nem sempre o próximo, né, o destinatário da nossa gentileza, tem essa mesma visão. Exatamente. E a ingratidão ou aquilo que você precisa suportar faz parte desse processo, né? Desse fortalecimento que você busca, que todo espírito deve buscar. Tolerância. Né? Com tolerância, com respeito às opiniões com diferentes. respeito, exatamente. Aos pensamentos diversos. Isso, porque quando você é gentil, você pode até pensar que a pessoa vai reconhecer e vai assumir as suas ideias, mas às vezes não acontece isso. E aí a pessoa pode se sentir até injustiçada, e o próprio Evangelho já traz também uma explicação, um texto, em que ele coloca que muitas vezes a pessoa, ao se sentir injustiçada, acha que é melhor deixar de fazer o bem do que continuar fazendo e vivendo nessa situação. O Evangelho, por óbvio, vai explicar que não, né? Que isso, pensar dessa maneira é pensar egoisticamente. Mas, refletindo aqui no que o André Luiz nos falou, quem não deseja suportar é incapaz de servir. Então, né, pensando, dando uma outra abordagem para esse tipo essa fala do André Luiz, o suporte, né, é assim, quando você serve de base, às vezes, para que os outros se apoiem em você, para que eles se sintam confiantes para realizar as coisas que eles precisam. Você não vai levar as pessoas a lugar nenhum, mas você pode ser o apoio necessário, o estímulo, a coragem, para que a pessoa faça essa mudança, esse investimento que ele precisa fazer, tanto material, quanto emocional, quanto espiritual mesmo, certo? De começar a mudar o seu modo de pensar. Então, você pode ser um suporte, né? Uma base,
para que a pessoa, olhando no que você vivencia no seu dia a dia, você possa servir de exemplo e às vezes de apoio para aquela pessoa, assim, não, eu tenho certeza que na hora que eu precisar, eu posso contar com ele, pelo menos uma palavra boa ele vai me dar. Então, se a gente não tiver disposto a sofrer o incômodo, suportar o incômodo da necessidade do outro, certo? Da busca do outro, certo? A gente não está pronto para servir. O Emmanuel também tem uma frase em que ele diz: dai gentileza e dar-se-vos-á carinho. Comente, Ivan, por favor, para nós. O que a gente pode levar de instrução, né, desse comentário, do que foi dito, é que a gentileza, como o próprio ditado diz, a gentileza ela vai gerar gentileza. A gentileza, ela, como uma prática ativa de uma boa educação, de um bom respeito ao próximo, às diferenças, né, e ao momento de cada um, isso tudo é capaz de transformar as energias desde do seu convívio, né, desde as energias do lar até as energias de toda uma sociedade. Então, a prática da gentileza, ela é explícita pelo carinho. Então, você vai praticando a gentileza, o carinho é o que vai ser percebido, né, perante as outras pessoas. É o acordar o parceiro ou a parceira de maneira amorosa e respeitosa com o sono do próximo, né? É você abrir a porta do carro para aquela pessoa que tem dificuldade de locomoção. Isso tudo você consegue enxergar, né? Todos nós conseguimos enxergar o carinho, o amor que aquela pessoa que está ativamente fazendo aquela ação está despendendo para o próximo. E isso é uma coisa que transforma, eu acredito que é uma coisa que transforma a gente, e que acaba transformando todo o social e é isso, eu acho que é isso. E as relações, As né? relações. Então, a nossa mudança, ela ocorre no dia a dia. André Luiz, ele escreveu um livro maravilhoso chamado Sinal Verde, em que ele traz várias situações, né, e recomenda posicionamentos psicológicos, espirituais, filosóficos, certo? De como a gente encarar essas situações, né? Você mesmo falou de quando acordar alguém, acordar com carinho, sem fazendo pegadinha, sem acordar a pessoa com gritaria, porque quando você está acordando alguém, o espírito está retornando ao comando do corpo físico. Se você acorda a pessoa com soltando um rojão na cama, ou jogando um gato, ou você jogando água, ou você colocando, começar a gritar, a entrada que a pessoa tem, às vezes fica muito rápida, não fica bem encaixada, e aí ela fica com dores físicas, certo? Desse mau encaixe, Desajuste. do corpo físico com o perispírito. Assim, no ambiente da nosso lar, a gente tem que plantar a gentileza, distribuir a gentileza e o bom humor, a mão cheia, porque você fazer as coisas para o outro, sempre agradecer qualquer coisinha que seja feita, dizer que a outro estava com saudade, ou foi muito gostoso o que a pessoa fez, sabe? São agrados que nós fazemos e que vão fortalecendo o nosso
a nossa convivência, a nossa relação amorosa com as pessoas. E na via pública, certo? Ele fala assim, ante a abordagem dessa ou daquela pessoa, ou seja, na hora que você vai se encontrar com alguém, pratique a bondade e a gentileza, muito embora você esteja com pressa. Então, se você vai conversar com alguém, não faça o desfeite de passar, sabe, falar para a pessoa como se fosse a coisa, não valesse a pena perder tempo com aquela pessoa, certo? Você precisa dar atenção, perder 1 minuto, 2, mas você vai ganhar muito mais com isso, porque aquela pessoa vai estar desejando o bem para você. Se você faz com que o outro se sinta menor ou desprezado, ele vai ter uma reação contrária a você. Você vai receber essa energia, porque você não está numa sintonia harmoniosa com aquela pessoa. É como se estivesse tratando a pessoa em que está sendo abordada, como se essa pessoa estivesse atrapalhando o seu dia ou o seu momento. Eu estou com tanta pressa, você está aqui, né? Então, certo? E assim, quando a gente for fazer algum comentário, né, sem necessidade, com relação à idade física de alguém, não apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Para que eu vou provocar o outro? Para ver o outro irritado? Para tirar ele do sério? Para desequilibrar a pessoa? Então, eu vou receber aquilo que eu estou mandando. Se eu estou mandando desequilíbrio, provocação, irritação, eu vou receber de volta essa mesma energia. Então, ele está recomendando isso não só porque a gente deve de fazer, mas porque é importante a gente fazer para manter a nossa sanidade do perispírito, do nosso espírito. E fala de modos desagradáveis, né? E fala assim, não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Quando a gente ver alguém tendo algum problema, né? A pessoa está com o nariz escorrendo, está com alguma coisa que não está sendo agradável, né? É você relevar, você fazer de conta que não aconteceu, para que aquela pessoa não se sinta humilhada, não se sinta constrangida, ferida no seu amor próprio, sim, certo? Exposta à opinião geral, ao riso, certo? Porque isso faz com que as pessoas enviem para você aquelas energias de raiva, de ódio mesmo, certo? Quando a gente for fazer visitas, não se aproveitar dos minutos de gentileza no trato social para formular conselhos que não foram pedidos. Não se intrometa na vida dos outros. Busque ser o amigo que está presente quando é pedido o seu concurso, mas não queira dar de enxerido. Não vai lá cutucar a dor do outro para ver se você obtém alguma informação, alguma coisa. Isso é muito ruim para a gente, não só para ele, mas para a gente. Essa questão, inclusive, de aconselhar ou se intrometer em questões particulares, mesmo de pessoas próximas, tem sempre o lado negativo, que é o fato de que você está olhando aquela situação com a sua perspectiva, com a bagagem de experiências e de vida que você tem. E nem sempre o seu modo de ver, o seu modo de resolver é o ideal para aquela pessoa que ainda está na caminhada, que ainda não está se aproximando da visão própria para ela, para a família dela. E, eventualmente, um comentário ou você acreditar que a sua posição vai auxiliar, pode acabar atrapalhando para que a pessoa tenha a lição, tenha o aprendizado que ela precisa e que vai ser útil para que ela venha formar o seu entendimento. Que ela se desenvolva, né? Exato. Quer falar alguma coisa, Ivan? Então, complementando aqui o que nós estamos abordando e conversando, eu vou ler mais um trecho
para que possamos discutir, né, e dissertar sobre o tópico. Eu vou falar um pouquinho do livro Caridade, Espíritos Diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Em torno da caridade. Recorda que a providência infinita nos estende o socorro do céu, de 1000 modos, em cada instante do dia, e descerrando tua alma a grande compreensão. Não admitas que a sombra te avilte o culto da gentileza. Isso leva naquele comentário que fizemos anteriormente para que a gente não se desanime diante de uma eventual incompreensão. Seja uma incompreensão com os nossos atos em favor de alguém, ou mesmo aqueles mais desanimados, ou os mais desgostosos da vida, que acreditam que o mundo, por ter sim uma parcela de espíritos ainda ignorantes, ingratos, acredita que o bem não vale a pena, né? Então, o texto que foi lido aqui pelo Ivan, ele fala bem isso. A providência divina nos oferece o socorro de 1000 maneiras, e que a gente precisa abrir a nossa alma para esse grande trabalho de amor que Deus tem para conosco, e independente das sombras, independente das injustiças, da incompreensão, que a gente nunca perca a oportunidade de estender a mão em favor de uma gentileza a alguém necessitado. Né? Exatamente. E, inclusive, o momento em que possamos passar por esses atritos, desentendimentos, quando nós recebemos a ingratidão, ou quando nós recebemos as práticas inversas do que nós estamos aplicando, que é a gentileza, esse sim é o momento de nós exercitarmos o nosso amor ao próximo, a nossa caridade, a nossa gentileza. Então não é porque nós recebemos truculências, nós recebemos incompreensão ou qualquer coisa que nos agrida, não é recebendo e assumindo a injustiça por não estarmos nessa posição e retribuirmos com a mesma moeda. Então é nesse momento em que nós temos que parar, pensar, analisar o que nós possamos falar para aquela pessoa. E uma coisa muito legal nesse momento de se fazer é se perguntar a si próprio se tal atitude que nós estamos prestes a fazer está alinhado com o que Jesus Cristo nos ensinou. Será que Jesus Cristo faria isso numa situação como essa? Então, esse crivo, ele vai orientar, ele orienta a gente, é algo, eu acredito que é algo que Deus coloca dentro de nós, está inerente, né, ao ser humano, e que vai acalentar a nossa consciência de que recebemos a truculência, nós vamos devolver isso com amor. Isso. E outro trecho? Tem um outro trecho também, intitulado Sem Caridade, que diz assim: sem a caridade da gentileza, a sua vida social e doméstica será sempre um purgatório de incompreensões. Se você não exercer a caridade, a amabilidade, a gentileza no seu dia a dia, você vai estar colhendo apenas os espinhos da vida. Se você não distribuir flores no seu caminho, você só vai encontrar espinho. Se você não procurar pavimentar a sua estrada com carinho, com amor, com doação, você só vai recolher ingratidão, agressividade, reações negativas às suas intenções. Então, a nossa vida é causa e efeito.
tudo que a gente faz tem consequência. Sendo assim, vamos fazer, procurar o melhor e buscar que nós estarmos ligados no bem para poder receber o bem. Isso. Que a gente possa entender que essa palavra que é tão falada, tão propagada, que é a caridade, ela vem assim enfeitada, né, com imagens de que precisamos, para exercer a caridade, como o Fortunato disse no começo, executar grandes obras, né? Que para sermos caridosos é necessário que a gente empreenda grandes projetos em favor do próximo, materialmente falando, mas não, a caridade ela se divide em diversas outras suas filhas, como o próprio Evangelho coloca, dentre elas a fé, a esperança, o amor ao próximo e também a gentileza. A gentileza é uma das faces da caridade. E a gentileza, ela repercute nos pequenos atos, nos pequenos gestos, naquele contato assim mais próximo seu para com aquele que está, como o Ivan falou, ao abrir a porta de um carro, ao parar para que o pedestre passe pela faixa, ao dar bom dia, ao dar boa noite. Enfim, são coisas que ao se fazer do menor, você está se capacitando para fazer o maior, né? E o Fortunato, agora nessa última fala, me fez lembrar uma frase que eu vi numa postagem de rede social, em que dizia justamente isso, que a vida ela é causa e efeito, né? Então, que a gente se preocupe menos com aquilo que nos atinge, que vem de lá para cá, mas que a gente se preocupe naquilo que vai, porque provavelmente é esse reflexo que retornará em nosso caminho, né? Se nós, como disse o Fortunato, trilhamos o nosso caminho de flores, de gentileza, de bondade, sem nenhum tipo de segundas intenções, muito provavelmente nós também receberemos pessoas amorosas, amáveis, que também serão gentis conosco nos momentos em que a gente estiver na aflição. Quer fazer algum encerramento, comentário de encerramento, Fortunato? Como disse o Emmanuel, né? Se você der gentileza, você vai receber carinho. Se não for nesta oportunidade encarnatória, quando você retorna ao plano espiritual, você volta vitorioso por tudo que você passou da maneira correta, passou doando, passou se entregando para que o próximo receba carinho, amor, respeito, tá? E aí você volta ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, né? Com muito mais competência, muito mais facilidade, né? E vai ser recebido com muito carinho, com festa, com alegria. Ivan, quer fazer? Eu gostaria de reiterar o que nós comentamos aqui ao longo do nosso bate-papo, e pegando um pouquinho do que o Roberto acabou de falar, que a caridade, né, a gentileza efetuada nas pequenas coisas, aquela pequena coisa que nós possamos fazer para o próximo, muitas vezes, para quem está recebendo, é algo grandioso e transformador. Então, tendo isso em vista, aquela pessoa que nós estamos percebendo abatida, passando por maus momentos, um simples abraço, um aperto de mão, né, uma palavra carinhosa é capaz de transformar completamente o dia e até o curso da situação em que ela está entremeada ali. Certo. Bom, então, com isso, nós encerramos mais esse episódio do nosso quadro Jesus, Kardec e Nós, e esperamos que o que foi falado, o que foi debatido carinhosamente nessa noite, possa servir de reflexão, possa servir de complemento a tudo aquilo que
vocês já compreendem a respeito do assunto. E se esse vídeo foi interessante, trouxe um conteúdo que te acrescentou, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, para que a gente possa cada vez mais divulgarmos as mensagens que o Espiritismo, que o Evangelho de Jesus tem para nos guiar e servir de bússola para a nossa viagem pela eternidade. Muito obrigado, boa noite. Se tiver dúvidas, comente. Nos Isso, comentários. isso, coloquem comentários, críticas, sugestões, todos serão apreciados com o maior carinho. Muito obrigado, boa noite, até a próxima semana. Obrigado, boa noite.